Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Assim que esse youtuber do canal Gold Digger TV dá um oi pra essa garota, já logo de início ela já vai dizendo que tem namorado. E quando ele pergunta o nome dela, ela fala que o nome dela é Nanya. Então ele pergunta se é um nome russo. E já sem nenhuma paciência ela fala que não é da conta dele. E então ele explica que está há poucos dias na cidade e que não conhece muito bem o lugar. E em seguida pede o número para ela. E ela diz para ele que tem alguém meio que vindo buscar ela. Ele fala que pode ligar para ela mais tarde, que eles podem ser apenas amigos. Mas ela responde dizendo que ela sabe que ele não quer ser apenas amigo, então é melhor não. Geralmente, quando alguém fala que meio alguma coisa, tem uma grande chance de meio que está mentindo. Ele para nessa miniatura de carro e pergunta se ela vai ficar muito tempo ali esperando a carona, e diz que está muito quente para ela ficar ali no sol. E de uma forma irônica, ela fala que promete que ela está bem. Ele abre a porta da BMW e fala para ela que é a última chance. E ela se aproxima perguntando se o carro é dele. Já ele pergunta se ela pensou que ele ia dirigir essa coisinha aí. E agora, sorrindo e falando de uma forma educada, ela diz para ele que imaginou como um cara musculoso como ele ia caber num carro tão pequeno. Bom, e depois que ela pede para tirar uma foto com o carro, ele fala que é claro que sim, e tira a foto para ela. Ele fala que ficou perfeita e pergunta se ele pode enviar a foto para ele. Ela fala que ele pode colocar a foto dela no papel de parede dele. Dá pra ver que a humildade não é o forte dessa garota. E depois que ele fala que agora ele tem o número dela, ela pergunta se ele ainda quer beber alguma coisa porque ela conhece um lugar não muito longe dali. Mas ele questiona ela falando que ela acabou de dizer que tinha namorado. E ela acaba admitindo que era apenas uma mentira que ela conta para afastar os homens. Ele pergunta se realmente alguém ia buscar ela ou se ela estava esperando um Uber. Ela diz que estava esperando uma carona, mas que tudo bem. E ele pergunta: quando meu carro era esse pequeno, você não queria, agora que meu carro é uma BMW, agora você quer. Ela diz que só não queria conhecer ele daquela maneira. Já ele fala que não entende como em menos de 15 segundos ela mudou de ideia. Ela fala que agora ela pôde ter uma visão melhor sobre ele. Ele fala que já não sabe se ele quer ficar com ela porque parece que ela só quer ficar com ele por causa do carro e por causa do dinheiro. E diz que vai salvar o número dela, mas vai salvar como interesseira, que depois fica mais fácil de lembrar quem é. E com muita educação ele se despede dela e agradece o número, e deixa claro que nunca vai ligar para ela. Esse vídeo começa com o Nate se apresentando para essa garota. E depois que ele pergunta o nome dela, ela fala que o nome dela é Audrey. E como ele vê que ela continua andando, ele fala que vai falar rápido com ela. Ele fala que só vai tomar uns 2 minutos dela, mas ela fala que acha melhor não porque ela tem marido. Ele fala que para ele isso não faz diferença e que ele poderia levá-la para fazer compras. E depois de mostrar as roupas de grife dentro da mochila, ele fala que tem muito mais, e diz que tem um cartão de crédito preto dentro da carteira. E parece mesmo que só o fato de ter falado em fazer compras já fez ela ficar pensativa. E depois que ele pergunta quanto tempo que ela está casada, ela fala que há 4 anos. Então ele pergunta se o relacionamento dela está chegando ao fim. E ela diz que sim e fala que o marido dela não tem apoiado muito ela. O Nate fala que ali está muito quente e pergunta se ela quer entrar no carro. E quando ele fala que o carro é dele, ela não acredita. E ele fala que é uma Lamborghini e que a chave está na mão dele. E depois de ver o carro, ela acaba aceitando ir com ele.
Ele fala que se ela quiser, eles podem ir para a casa dele, e em seguida ele pergunta sobre o marido dela. E ela fala que o marido dela está no trabalho e que sai às 5. E pensando que ninguém está escutando, ela começa a cantar uma musiquinha dizendo que ele tem dinheiro. E ele entra no carro dizendo que está muito quente. E ela fala que realmente está muito quente, mas está prestes a ficar ainda mais quente. Ele pergunta se ela mora ali por perto, e ela fala que mora no próximo quarteirão. Ele fala que ele tem uma cobertura que tem uma vista linda que ela vai gostar. E depois que ele pergunta se ela quer ir para lá, ela diz que sim. Ele pergunta por que no começo da conversa ela não queria falar com ele. E ela responde falando que não sabe dizer o porquê. E quando ele insiste, ela é tão cara de pau que diz que não quer falar sobre isso. Mas depois acaba dizendo que ela pensou que ele não tinha dinheiro. Ele diz que tem que falar a verdade porque ele já não está mais tão interessado quanto no começo. E quando ela pergunta o que ele quer dizer, ele fala que no início ela parecia uma garota legal, mas que agora ele está percebendo que ela é uma interesseira. E diz também que ela tem um casamento de 4 anos que ela está disposta a jogar tudo pro ar só por causa de dinheiro. E pede para ela sair do carro dele. E quando ela pergunta se ele não está brincando, ele fala que não e diz que não gosta de interesseiras. O David aborda essa garota e fala que está precisando de ajuda. E brincando, ele fala que está procurando uma garota com um olhar bonito como o dela. Em seguida, ele fala que foi apenas uma brincadeira e que o nome dele é David e que é um prazer conhecê-la. E diz para ela que sabe que é uma circunstância estranha, mas ele estava tentando esperar o momento certo para falar com ela. Ela fala que tem namorado e que não está interessada, pede desculpas, mas fala que a resposta é não. Então ele pergunta para ela se ela poderia dar o número ou o Instagram. Ela fala para ele que não dá o número de telefone porque tem namorado, mas acaba passando o Instagram para ele. E antes dela ir embora, ele fala que é um prazer conhecê-la, mas a situação ficou bem vergonhosa. Mas vergonhoso de verdade é quando ela volta toda desesperada quando descobre que o carro é dele. E depois que ela pergunta se o carro é dele, ele responde: "Não, não é meu não, eu acabei de roubar." E quando ele fala que está brincando, ela diz que ele está mentindo. E ele fala que está falando a verdade, que a chave do carro está com ele. Ela fala que amou o carro dele, e ele agradece e pergunta se ela quer dar uma volta. E ela fala para ele que esse é o tipo de carro que ela gosta. Ele fala que uma foto dela com esse carro ia ficar perfeita para ela postar no Instagram. Ele fala que para ele está bem, que ele pode levá-la para qualquer lugar que ela quiser. Bom, e agora ela fala para ele que pensando bem, eles poderiam sair algum dia. Mas de repente ela começa a fazer perguntas sobre o adesivo no para-brisa do carro e acaba perdendo o equilíbrio. E depois que ele explica que o significado do logotipo é uma equipe de carro que ele participa, ele tanto se oferece para tirar uma foto dela, quanto também para dar uma forcinha para ela subir no carro. E depois que ele tira a foto, ele fala que ela fica muito bem no carro. Já ela fala que gostou muito da cor do carro dele. E pergunta se ela pode entrar no carro para ver como é por dentro. Já dentro do carro, a primeira coisa que ela faz questão de dizer é que ela está muito bêbada. E quando ele pergunta para onde ela quer ir, ela fala que ele pode começar indo para o centro da cidade. Recapitulando, bêbada e dentro do carro de um desconhecido,
Ainda bem que existe aquele ditado que diz que Deus protege as crianças, os bêbados e as interesseiras. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.